inscreva-se, ative o sininho de notificações para você não perder nenhuma novidade. Então nós estamos aí estudando sobre esse tema tão espinhoso que é a escatologia e dando continuidade nessa segunda aula nós vamos falar sobre Introdução à Escatologia, parte 2. Na parte 1 nós fizemos algumas ligeiras apresentações do tema. Hoje a gente vai levar a cabo esse tema da Introdução à Escatologia propriamente dita com essa parte 2 do assunto. Então a aula de hoje é Introdução à Escatologia, parte 2. Quando a gente fala sobre escatologia, volta de Jesus, ou o termo que os gregos usam que é parousia, que sentimento a gente tem quando pensa na volta de Jesus, né? Muitas pessoas têm medo, muitas pessoas ficam horrorizadas, desesperadas, enfim, os sentimentos são múltiplos. Mas o que eu tenho pensado nesses últimos dias é que a volta de Jesus deve gerar em nós uma maior motivação, não só para sermos cristãos, mas para sermos cristãos melhores a cada dia. Não para gerar medo, porque por muito tempo a religião utilizou da Bíblia, inclusive, para manter alguns de seus fiéis reféns, usando artifícios dos mais variados possíveis. Mas quando a gente pensa na volta de Jesus, ela deve gerar em nós essa animosidade de espírito, na alma, no nosso ser, no nosso interior. Porque a volta de Jesus é esse evento que o Tolkien, numa obra chamada Árvore e a Folha, chamava de eucatástrofe. A verdadeira catástrofe é quando Deus vai intervir na história e o fim da história vai culminar num grande evento, Deus vindo e dando um ponto final na história como um todo. O clímax do clímax. Tolkien, que era um católico fervoroso e muitas das suas obras, seja o Hobbit ou Senhor dos Anéis, reflete um pano de fundo extremamente cristão. E ele fala sobre essa boa catástrofe, quando Deus de fato vai entrar na história, quando o drama da raça humana, enfim, vai ser consumado, quando o Senhor desse enredo, assim, der as caras no palco, na história. E isso é interessante, essa perspectiva. Então, começar aí com essa pergunta introspectiva que cada um de nós pode responder para si mesmo. Que sentimento a gente tem quando pensa na volta de Jesus? Indo aqui para uma rápida introdução, alguém me questionou sobre qual perspectiva escatológica nós iremos defender. Eu não vou defender nenhuma em específica. Nós adotaremos para este curso de escatologia uma perspectiva panorâmica. E por quê? Por uma questão de honestidade. Em escatologia, muitas posições têm pontos positivos, assim como pontos negativos também. Então, tentaremos apresentar todas as linhas escatológicas que nós temos atualmente, que são muitas, tá? Algumas com mais erros, outras com menos erros. Se não me falha a memória, em junho nós falaremos sobre essas linhas escatológicas. Falaremos com relação ao milênio, de pré-milenismo, nós falaremos de pós-milenismo e de amilenismo. Quanto à tribulação, nós falaremos de dispensacionalismo, pré-milenismo e também pós-milenismo. Tá? São posições escatológicas que têm pontos de fundamento na Bíblia, algumas têm alguns problemas sérios, a gente vai tratar aqui. Então, nosso curso pretende ser essa apresentação para que cada crente, pela Bíblia, escolha aquela posição que melhor se adeque à sua visão e à sua leitura da Escritura. Tá? Então aqui a gente não quer, embora eu acredite que a igreja presbiteriana, a igreja cristã presbiteriana tenha um certo posicionamento no seu estatuto com relação a isso, ou não sei, mas no nosso curso em especial a gente vai privilegiar essa maneira de apresentar panoramicamente essas posições escatológicas. Isso não significa dizer que os professores que aqui estarão, eu sou um dos professores, não tenham convicções escatológicas específicas ou posicionamentos escatológicos que defendam ali certos pontos da Bíblia. Tá? Eu tenho os meus posicionamentos que são questionáveis,
que tem pontos fortes, que tem pontos fracos, e não dá para abraçar um ponto que não tenha nenhuma dificuldade. Todos os pontos e linhas escatológicas têm problemas, todos sem exceção. Então a gente vai tentar fazer esse curso da melhor maneira possível e de maneira panorâmica, a fim de que os irmãos se venham a ter as ferramentas aí para lidar com esses assuntos que, quando a gente pensa em escatologia, as pessoas já pensam em besta, em falso profeta, em anticristo. É como aquela pessoa que fica procurando quem é a besta, quem é o falso profeta lendo Apocalipse. Você está lendo errado o Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo 1, fala revelação de Jesus Cristo. O Apocalipse não é sobre a besta, é sobre Jesus. Quem é o homem do pecado? E isso aí é um tema escatológico extremamente difícil. Paulo fala sobre isso, João diz que ele já está no mundo, ou seja, atuando no mundo, não revelado ainda. Tanto é que a igreja ainda está aqui, porque o homem do pecado ainda não foi revelado. Falaremos sobre esse assunto também, tá? E não é o Emmanuel Macron, como algumas pessoas pensam que é, tá? Ou muita gente. Macron não está dando conta nem de governar a França, quem dirá o mundo. Então, o anticristo é alguém que vai dominar religião, política, educação e economia, tudo junto. Vai ser um líder e tanto. E vai ser um líder de carisma, vai arrebatar muita gente. Pelo menos é isso que a gente depreende na leitura da Escritura. Mas nós vamos falar sobre esse assunto com mais pormenores. A gente não tem a imagem clara, mas a gente tem muitas características de quem é esse homem, o anticristo, que atuará sob o poder de Satanás, a antiga serpente. Queria convidá-los a ler comigo um texto que está em Tiago. Eu quero ler esses 2 versículos, só para uma brevíssima reflexão, para a gente introduzir aí o tema da escatologia. Tiago capítulo 5, por conta das luzes ali, a gente aqui dentro tem uma dificuldade de ler, tá? Porque as luzes lá estão ligadas, mas o pessoal que está acompanhando de casa vai poder ver com mais clareza. Tiago capítulo 5, versículos 7, 8 e 9. Tiago capítulo 7 diz assim, só recapitulando aqui, Tiago está concluindo um assunto, por isso que ele usa aí essa expressão, portanto. E ele diz assim, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Contexto do capítulo 5, rapidamente, Tiago está fazendo aqui dos versículos primeiros aí do capítulo 5, Tiago ele está mostrando, denunciando, melhor dizendo, a opressão que os ricos estavam exercendo contra os mais pobres. Ele fala que o juízo de Deus é iminente e que a riqueza daquelas pessoas não os salvaria do juízo que viria sobre eles. E imediatamente, após trazer essa palavra de opressão contra a usura e contra os pobres, que muitas vezes retinham o salário dos trabalhadores, ele passa a tratar desse assunto. Temos aqui um curso, já demos um curso sobre Tiago, e terminou esse assunto, Tiago passa a tratar sobre a vinda do Senhor. E é interessante que esse termo que Tiago usa é parousia. Parousia aqui já em Tiago tem um sentido técnico, como em todo o Novo Testamento, e significa presença. Aliás, isso aparece em 1 Coríntios 16, 7, 2 Coríntios 10, 40, Filipenses 2, 12, esse termo parousia. Parousia, no sentido secular, era usado pelos gregos, por exemplo, para representar, ou melhor, para receber um dignatário, um rei, alguém de honra. Então usava-se esse termo parousia. Os autores do Novo Testamento usam esse termo parousia para se referir à volta gloriosa de Jesus, como um evento único, singular, poderoso, glorioso,
visível, audível e singular. Então, esse termo aqui é usado por Tiago. E notem que ele usa aqui uma imagem muito interessante. Ele diz, sejam pacientes até. Essa expressão até, reos, no grego, até, ela dá uma ideia de alguém que tem um objetivo e existe um período de tempo. Então, vocês precisam perseverar até que a volta de Jesus ocorra. Por isso que Jesus vai dizer, aquele que perseverar até o fim será salvo. Há aí essa ideia de até, que Tiago traz aqui no texto. Mas ele apresenta uma ilustração, a do agricultor. E a imagem do agricultor oferece um exemplo natural de paciência. Notem que Tiago fala sobre essa paciência. Ele planta, antes de plantar, prepara o solo, planta a semente e espera que chova. A primeira e as últimas chuvas, que são as mais importantes nesse contexto para os frutos, para que aquele agricultor tenha ali êxito na colheita. E é interessante que ele usa essa imagem para mostrar que nós precisamos ser pacientes à semelhança do agricultor. Veja o versículo 8. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Aí, o verso 9, Tiago fala sobre não se queixar uns dos outros. Deixa eu lembrar, o contexto de Tiago é gente sendo perseguida, externa e internamente. Interna, pelos mais ricos, que oprimiam os mais pobres e eram tratados de maneira diferenciada. Os mais ricos recebiam pompa, os mais ricos eram chamados para os primeiros lugares, os mais pobres eram colocados, enxotados lá para trás. Tiago capítulo 2 fala sobre isso. O nosso contexto hoje é um contexto de quê? Insegurança, medo, instabilidade e ansiedade. O século 21 é um século de gente ansiosa, para tudo e em todo lugar. Então, ser paciente não é só um exercício de espera, é um exercício de esperança. Porque eu sei que aquele que fez a promessa é fiel para fazer cumprir. Se ele disse que virá, ele virá. Não há dúvida, não há que se questionar. Aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Então ele vai voltar. Então eu vou aguardar. Tiago está dizendo, aguardem. E se o coração de vocês nesse período de tempo ficar contristado, fortaleçam-se no Senhor. Encontrem no Senhor forças para continuar perseverando até a volta de Jesus. Tem uma perífrase, ou melhor, tem um comentário do Douglas J. Moo, grande teólogo. Ele diz que essa ideia de até exercitem a paciência como se aguardassem e procurassem a vinda do Senhor. Olha a ideia de esperar, mas com aquela expectativa de que de fato e de verdade ela vai ocorrer. Não é uma coisa que os teólogos inventaram, que a igreja inventou. É um fato testemunhal. Jesus disse, os apóstolos reafirmaram e nós estamos novamente reafirmando isso. Ele virá. Então essa reflexão para a gente aqui aquietar, acalmar o nosso coração, porque, como eu disse na aula passada, o que há de vir virá, não tardará. Então, Tiago faz aqui essa breve apresentação. Então, 3 coisas aqui que eu queria destacar. Primeira, paciência. Segunda, expectativa. E terceiro, comunhão. Veja que Tiago diz, o perfil de quem aguarda a volta de Jesus não é de gente que fica queixando-se um dos outros. Nós sabemos que Tiago é um dos que mais fala sobre o problema da língua. Tiago tem um capítulo inteiro sobre esse assunto. E ele está falando aqui de pessoas que... Porque vejam só, imagine você debaixo de uma intensa perseguição ou debaixo de uma intensa luta. A primeira pessoa que aparece, você quer atacar a pedrada. É isso que Tiago está dizendo, calma. Não se queixem uns dos outros, porque o juiz está às portas. Ou seja, aquele que conhece a sua causa, aquele que tem poder para julgar a sua causa, ele julgará com justiça e retidão. Não se preocupe, ainda que você esteja sendo alvo de injustiças na igreja. O Senhor, o juiz, irá julgar com retidão. É isso que Tiago está falando aqui. O juiz está às portas. Tendo isso em mente,
vamos falar sobre o termo propriamente dito, últimos dias, últimas coisas, ou últimos acontecimentos. A expressão escatos, a gente já falou sobre esse dígrafo CHI, como é que se pronuncia, né? Mas quem quiser saber mais, primeira aula aqui da nossa introdução. Ela se traduz por últimas coisas, e é curioso, se você pegar todo o Novo Testamento, você vai contar pelo menos 50 vezes essa expressão aparecendo. E em hebraico, o termo correlato, acharit, que aparece 14 vezes aqui, geralmente a expressão escatos, últimas coisas, ela aparece com o sentido aí de 3 coisas pelo menos. Primeiro, ressurreição dos mortos. A expressão escatos também aparece nesse contexto com ressurreição dos mortos. Vamos para o texto lá de João? João capítulo 6, versículos 39 e 40. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 6, versículos 39 e 40. Diz assim, João 6, 39 e 40. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Escatos, essa expressão aqui. Veja o 40, também aparece, porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então essa mesma expressão, indo lá para frente, João capítulo 11, no versículo 24, também aparece essa expressão aqui, ó. 11, 24, diz assim, Marta respondeu, lá sobre a ressurreição de Lázaro, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Expressão escatos aqui, tá? Mas ela aparece também com um sentido de julgamento do último dia. Ainda em João, capítulo 12, versículo 48, aparece assim, ó, há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. A última referência sobre essa palavra escatos que aparece no Novo Testamento está em 2 Timóteo. E antes da gente ler lá esse texto, Timóteo vai apresentar o contexto do fim. E essa expressão está diretamente ligado a últimos dias ou últimos tempos da nossa existência. Então vamos para 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, onde essa expressão aparece de maneira mais clara e evidente ainda. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 1, diz assim, saiba disto, falando a Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Vamos para 2 Pedro, capítulo 3, só para os irmãos terem noção aqui das várias nuances que essa palavra escatos, de onde vem escatologia, aparece. Então, eu só citei as principais, há muito mais referência a isso. Só pensei algumas para a gente ter noção do uso desse termo quando ele for falado, e a gente não ficar meio que perdido. Então, veja aí 2 Pedro 3,3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando segundo as suas próprias paixões. Então, deixar claro, essa expressão ela aparece amplamente em todo o Novo Testamento, com esses 3 sentidos. Ressurreição dos mortos, julgamento do último dia, ou ainda últimos dias ou últimos tempos propriamente ditos. Então essa expressão ela tem essas nuances no Novo Testamento, e é importante que a gente tenha noção quando a gente estiver lendo o Novo Testamento, e em se tratando de escatologia é sempre bom ter a informação correta para ter uma compreensão melhor daquilo que se fala, daquilo que se diz, daquilo que se afirma. Quando os últimos dias começaram, afinal, as pessoas têm dúvida com relação a isso. Muitas pessoas falam, quando chegaram os últimos dias, mas será se eles não chegaram? Com a encarnação, morte e ressurreição de Jesus, o fim, expressão grega eschaton, teve início.
Os últimos dias já começaram. Lembram do sermão de Pedro, lá em Pentecostes, capítulo 2, versículos 16 e 17 de Atos dos Apóstolos, logo após aquela apoteose, logo após a descida do Espírito Santo, em que mais de 3.000 crentes foram batizados com o Espírito Santo, e houve ali muita gente que foi convertida de várias tribos, línguas e nações que ali estavam. Pedro, lendo a profecia de Joel 2:28, diz: quando questionado, as pessoas estavam embriagadas pelo poder do Espírito Santo e alguns disseram: eles estão bêbados. Aí Pedro diz: como eles estão bêbados se ainda são 9 horas da manhã? E isso aí é o que o profeta Joel diz, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então Pedro já lê o tempo em que ele está como o tempo dos últimos dias. E não só Pedro, vários escritores do Novo Testamento leem o seu tempo como o tempo dos últimos dias. Então já começou o último tempo, já começaram os últimos dias. Nós já estamos vivendo essa realidade. Não será depois, acolá, logo, não, já começou o último dia. Os últimos tempos já começaram. É isso que a gente precisa entender. A chegada do reino de Deus estabelece uma nova era. Marcos capítulo 4, versículo 15 diz: é chegado o reino de Deus. Por exemplo, Mateus 11, versículos de 1 a 4, Jesus estava pregando nas regiões da Galileia, João estava preso, ouve falar da pregação de Jesus, e aí diz, manda os discípulos e perguntem o seguinte: se é o Messias mesmo ou se aguardamos outro. Jesus diz, os cegos veem, os surdos ouvem e o evangelho do reino é pregado a todas as pessoas. Deem essa resposta a João, porque o reino de Deus estabelece um paradigma, uma nova era, isto é, um novo aion, um novo tempo em que o evangelho é pregado aos pobres. O evangelho traz um pouco da realidade escatológica, que é a ausência do pecado, o perdão de pecado, a cura, porque quando nós nos encontrarmos com o nosso Senhor, não haverá mais pecado. E não só não haverá pecado, não haverá mais a possibilidade de pecarmos, porque estaremos totalmente transformados com um corpo incorruptível. Então, os últimos dias não irão começar, os últimos dias já começaram. Nós já estamos vivendo nesse contexto do fim. E quando vai acabar? Aí nós não temos resposta. Não dá para dizer que vai ser daqui a pouco ou vai demorar. Nós não sabemos. É indeterminado, não dá para saber. Mas estamos vivendo o contexto dos últimos dias. Então isso precisa ficar claro para a gente. Olha um texto interessante aí, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas quando chegou a plenitude, termo grego aí, pleroma, quando transbordou o tempo, quando chegou na medida total, é o sentido de plenitude, pleroma. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. O tempo já chegou. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 2, ele diz: mas nestes últimos dias, escatos é o termo aí, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Os últimos dias já começaram. E os autores do Novo Testamento já entendem que esses últimos dias já começaram. Não irão começar. O start já foi dado com a morte, com a encarnação, morte e ressurreição de Jesus, já começaram os últimos dias. E esse é um dos vários textos que mostram isso. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Então isso precisa ficar claro para a gente. Dr. Russell Norman Philip Shedd, na sua obra sobre escatologia do Novo Testamento, ele diz uma coisa interessante. Segundo o Novo Testamento, o fim, escaton, foi inaugurado com a encarnação, morte e ressurreição
de Jesus. Então não vai começar, já começou e nós já estamos vivendo esse contexto do fim. Agora, isso significa que a gente pode predatar a volta de Jesus? De maneira alguma. Todas as tentativas de dizer quando Jesus vai voltar foram frustradas. Porque isso não está no controle de homem, religião, teólogo, igreja nenhuma. Ninguém sabe senão o Pai, foi o que Jesus disse. Esse tempo ninguém pode agendar. Vou agendar que Jesus vai voltar em tal dia, de tal forma, aí eu me preparo. Imagina só. Não há isso. Não tem como pré-agendar a volta de Jesus. Será um evento assim, inesperado. Será um evento cataclísmico. Será uma coisa assim, estrondosa, poderosa, apoteótica. E benditos aqueles que aguardam essa vinda. Benditos aqueles que esperam esse dia chegar. Felizes são aqueles que aguardam essa volta gloriosa. Que ainda pensam, que ainda se lembram, que ainda se alegram, que ainda têm regozijo em pensar nesse dia. Não só como mais uma data ou mais um evento da igreja, mas como o evento mais importante da história humana. O dia em que a nossa história se finda e a história do Rei dos Reis começa a ser contada de fato e de verdade. Esse dia vai acontecer. Bendito seja o Senhor por esse dia. Jesus, no sermão profético, que a gente vai tratar aqui com calma, numa outra oportunidade, não hoje, tá? Jesus, no sermão profético, distingue o fim do princípio das dores. Isso é importante, tá? Porque eu falei de uma síndrome teológica chamada escatomania. Tem gente que vê fim em todo lugar. Acontece um desastre, já é o fim. Isso é escatomania e não escatologia. Tem gente que é assim. Eu falei sobre isso na primeira aula que eu dei aqui. Jesus distinguiu o princípio das dores do fim propriamente dito. Ele fez isso em Mateus 24, versículo 4. Vamos ler rapidamente esse texto aí? Pega a sua Bíblia, Mateus capítulo 24, sermão do Monte das Oliveiras, ou sermão profético, como vocês preferirem. Versículo 4 diz assim, 24, 4 de Mateus. Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Mas ainda não, isso não é o fim. Guerra, pestes. Jesus deu sinais sociais, políticos, econômicos. Esses sinais não marcam o fim. Embora estejamos vivendo nos últimos dias, não marcam o fim. Vamos continuar no texto? Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, no plural, e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Pula para o 14 aí, rapidão. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações. Então virá o fim. São muitas tribos que ainda não foram alcançadas. Acho que 6.000, que não tem nem um Novo Testamento traduzido. E aqui os irmãos pós-milenistas vibram. Tá vendo? Ó? Se que o evangelho seja pregado em todo mundo, não haverá volta de Jesus. Mas, de fato, esse texto é muito claro sobre isso. Então, precisamos distinguir isso. Olha o que Lucas, o evangelista, fala sobre iminência. A gente vai falar sobre esse conceito, que também há muito equívoco sobre iminência. Veja, o evangelista Lucas afirma que o fim não é imediatamente. Lucas fala isso textualmente. Lucas 21:9. Abre aí a sua Bíblia. Lucas 21:9. Olha o que diz Lucas 21:9. Ele diz assim: quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Marcos também corrobora isso, dizendo, mas o fim não virá imediatamente. Marcos aí
13:7. Iminência não significa necessariamente a qualquer momento. Quem falou isso? Paulo. Vamos para o texto aí? De 2 Tessalonicenses, capítulo 2, segunda carta de Paulo, que foi escrita para responder dúvida dos irmãos quanto à volta de Jesus. Assim como a primeira para esclarecer sobre os que haviam morrido, a segunda é para explicar quando que será essa volta. Porque muitos desses irmãos estavam perturbados. Alguns ouviram falar que a volta de Jesus ia acontecer a qualquer hora. E alguns irmãos abandonaram o emprego, ficaram ociosos, dependendo uns dos outros. Outros irmãos acabaram vivendo uma vida de libertinagem, porque dizia, se vai acontecer de qualquer jeito, eu vou viver de qualquer jeito. E aí Paulo vem e escreve essa carta para esclarecer esses irmãos a respeito da volta iminente de Jesus. Olha o que Paulo diz aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse o quê? Chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, em um nível total, global, atingindo vários ramos. Porque hoje a apostasia existe, claro, mas não no nível que Paulo está dizendo aqui nesse texto. E então será revelado o homem do pecado, o antropos anomia, o homem do pecado. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Esse termo antropos anomia, homem do pecado, ele marca o fim. Então Paulo está dizendo assim, ó, não fiquem alarmados, estão dizendo que Jesus vai voltar agora, daqui a pouco ou hoje. Não. Sem que primeiro surja a apostasia e o antropos anomia, o homem do pecado. Ele virá. Aí virá o fim. Então acalma o coração de vocês, não se deixem levar por qualquer profecia que vocês ouvem por aí, nem pelas correntes do WhatsApp que dizem repasse para 10 amigos para que Jesus volte logo, tá? Não se deixem levar por isso. Eu estou instruindo vocês a isso. Mas, apesar de iminência não significar a qualquer momento, nós devemos viver como se Jesus fosse voltar daqui a pouco. Iminência não é a qualquer momento, mas nós devemos viver como se Jesus fosse voltar mais tarde, daqui a pouco. Nossa vida, por isso que eu comecei perguntando, o que vem à sua cabeça quando você pensa na volta de Jesus? Como você vive? Porque isso deve condicionar o modo como a gente vive. Porque isso deve moldar o modo como a gente vive. Não como gente desesperada, não como pagão, não como ímpio, não como gente que não tem entendimento de que a volta de Jesus, do Rei dos Reis, deve condicionar a minha vida e o modo como eu encaro e interpreto tudo ao meu redor. E aí Jesus faz um lembrete para nós, Mateus 24, 44. Assim também vocês precisam estar o quê? Preparados. Mais importante quanto saber que dia é estar preparado. Porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Virá inesperadamente. Quando a Bíblia diz que ele virá como ladrão, não é qualquer hora, gente. É inesperadamente. Porque ele estabeleceu sinais para que a vinda dele se manifeste a nós. Então haverá um arrebatamento secreto? Assunto que a gente vai discutir à luz da Bíblia. Tá? E esse assunto aí, outros a gente vai discutir porque precisamos ficar com a Bíblia e deixar algumas invencionices teológicas de lado, tá? Há textos que então falam sobre o fim deste mundo. Por exemplo, em 2 Pedro, capítulo 3, de versículos 10 a 13, nós temos o anúncio do fim do mundo como uma espécie de destruição cósmica. Como as potências se abalando, assim como lá em Apocalipse capítulo 6, Pedro fala de um céu sendo enrolado. Então, é interessante a gente observar isso para que o nosso coração não se apegue a esse mundo.
João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 7. O mundo passa, bem como as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Isso tudo é ilusório, gente. Isso aqui é ouro de tolo, vai passar. A beleza vai acabar. O que estava em cima vai para baixo. A lei da gravidade incidindo sobre os corpos. Tudo que era belo vai ficar disforme. Tudo que é como está voltará ao pó, porque foi isso destinado ao homem. Mas aquele que faz a vontade de Deus, independente de onde esteja e para onde ele vá, se com Cristo, se ele morra ou não, ele estará com seu Senhor, disse Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses. Por exemplo, Jesus falou do mundo passando, desaparecendo. Mateus 24, 35 diz assim, ó, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. Apocalipse 21, versículo 1, fala do fim do mundo com a chegada de um novo céu e de uma nova terra. Nesse novo céu não haverá sol. E diz lá o texto, e o mar já não existe. E eu expliquei na primeira aula, por que o mar não existe? Porque mar na Bíblia, especialmente em Apocalipse, fala de caos. Fala de separação. E não haverá caos. Não haverá separação. Porque verão tribos, nações, povos e línguas de todos os lugares louvando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que está sentado à destra de Deus e reinará para todo sempre, como promessa do reino de Davi, para todo sempre. Nesse sentido, a mensagem do apóstolo Judas é oportuna. Batalhar pela fé e compadecer-se daqueles que estão em dúvida, daqueles que estão vacilantes. Vamos para Judas lá? Judas é tão pequeno que não tem capítulos, só tem versículos. Então vamos para Judas, versículo 3 e 4. Penúltimo livro da Bíblia. Só não é mais fácil de encontrar do que Apocalipse, que é o último. Judas capítulo 3 diz assim, Judas versículo 3. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiadas aos santos. Ele continua, pois certos homens cuja condenação já está sentenciada, há muito tempo infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem. E negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Olha o verso 22 aí. Tenham compaixão daqueles que têm dúvida, ou tenham compaixão daqueles que duvidam. Então, mais do que nunca, nesse tempo de instabilidade, de caos, de medo, nós precisamos reafirmar a mensagem de Judas, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Fortalecer os que estão com os joelhos vacilantes. Falar daquele dia glorioso com uma expectativa no nosso coração, não como se fosse uma data, mas como se fosse o evento mais importante da nossa vida. E estar com ele face a face. Robert Culver, um teólogo sistemático, nos lembra que não devemos enfatizar tanto o status, últimas coisas, a ponto de obliterar, a ponto de apagar, de esquecer do escatom, do último alguém da história humana. E aí, quero que você leia comigo esse texto aí de Apocalipse 22, 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Isso é Jesus. Isso é a bendita esperança daqueles que nele esperam. Deus não frustrará aqueles que nele se refugiam. Deus não frustrará aqueles que se refugiam nele. Aqueles que depositaram a confiança nesse evento, que será mais importante do que a Copa do Mundo. Que será mais importante do que qualquer grande evento da nossa história. Que é mais importante, inclusive, do dia do que você nasceu. É o evento que Cristo virá. E Ele virá para nos salvar. Independentemente de qual posição escatológica que você tenha ou venha ter, tem várias. Você pode pôr um carrinho do supermercado e escolher. O nosso anseio deve ser o mesmo de Jó. Ver a Deus. Vamos para Jó? Jó 19,
Versículo 25 e 27. Esse é um texto, sim, que se você tiver marcador de texto aí, passe um marcador de texto na sua Bíblia e não esqueça desse texto jamais. Jó 19, versículo 25 a 27. Jó 19, 25 a 27. Diz assim, Jó 19. Eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Esse dia era uma ansiedade, era um pulsar, era algo que Jó tanto anelava por ver. Esse é o grande evento que crentes com coração compungidos e cheios da graça esperam ver um dia. Jesus vindo de maneira gloriosa, poderosa, audível, vencedora, visível e de maneira singular. Jesus virá e quando vier, vencerá e triunfará sobre os seus inimigos. Portanto, devemos viver cristamente até a volta de Jesus. Eu te convido a ler esse texto de Apocalipse 22 para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Apocalipse 22, versículo 7. Último capítulo de Apocalipse. Versículo de número 7. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Versículo 11. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundície. Continue o justo a praticar justiça. Continue o santo a santificar-se. Porque cedo vem sem demora. Ele virá. E não há ninguém que impeça, não há inimigo algum que vai impedir esse estrondoso dia de acontecer. Porque o que há de vir virá e não tardará. Bendito aquele que guarda essa esperança para o grande dia do Senhor Jesus. Ok?